Boa noite a todos. A paz de Jesus esteja conosco. Nós temos que falar de parábolas. Entretanto, vamos ver outras duas formas de comparação. Como um cordeiro mudo diante daquele que o tosquia. Estavam falando isso em relação a Jesus, não é? Porque ele não reclamava. Então, como um cordeiro mudo diante daquele que o tosquia. É porque o cordeirinho não reclama não é? Então Jesus também não estava reclamando. Mas é um símile isso, é uma analogia, está comparando. Outro modo de comparar é uma metáfora, mas aí ela está empregando a palavra fora da sua significação natural. Jesus diz assim, vós sois a luz do mundo. Os apóstolos não são luz. A palavra está empregada num outro sentido, não é? Simbólico. Então isso é uma metáfora. Agora a parábola é mais longa que um símile, né? Que uma metáfora, porque é mais uma narrativa, é uma história. Ela tem no final um conceito de moral, uma regra a ser seguida num determinado caso. Então, a parábola é diferente do símile, da metáfora. Ela não se confunde, porque ela é uma história, é uma narrativa. Mas ela é uma narrativa que vai querer comparar alguma coisa, simbolicamente. E a gente vai ter que decifrar a parábola, não é? Qual as vantagens das parábolas? Porque Jesus empregou tanto, né, a parábola? Porque ele é um grande mestre. Por que ele resolveu falar bastante em parábolas? Ela interessa e impressiona melhor a quem ouve. É uma história. Eu costumo dizer assim que às vezes alguém vai se apresentar em público e começa um longo discurso, um assunto sério, e o pessoal se acomoda na cadeira e diz assim, a coisa é longa e complicada. Mas se a pessoa diz assim, certa vez, todo mundo já está atento. O que será que aconteceu, né? Quem? Conta logo, não é? Então atrai a atenção das pessoas. Não só isso, a parábola, ela facilita a compreensão de um assunto que é muito transcendente. Talvez nós não entendêssemos tudo daquele assunto, mas a comparação. Quando se faz essa comparação numa parábola, diz, olha, estou tendo uma ideia, está dando para eu perceber, não é? Então ela ajuda bastante. Além disso, ela é mais fácil de reter e transmitir, porque ela tem um enredo, a história. Isso auxilia a associação de ideias, ajuda a fixar o ensino oral. Inclusive, às vezes, a cançãozinha, uma canção ou uma história ajuda a fixar, não é? Às vezes o Divaldo vem fazer aquelas palestras memoráveis, não é? Ele faz a palestra e o pessoal aplaude, gosta muito. Mas se alguém perguntar, o que é que ele falou? Não sei, mas foi bonito. Foi bonito, não é? Mas se o Divaldo conta uma historinha, e ele geralmente coloca algumas, né, justamente conhecendo a necessidade do povo, então o pessoal diz, ele contou uma história aqui, e a pessoa relata a história nas suas palavras, mas relata. A parábola ainda tem mais uma outra vantagem, utilidade. Ela permite dizer verdades que de outro modo não seriam escutadas nem toleradas, principalmente por uma pessoa de autoridade. E por que ela permite? Bom, porque ela não está falando da pessoa, ela está contando uma história. Naturalmente a pessoa vai ter que fazer a interpretação, se a carapuça lhe servir, não é? Mas em verdade Jesus, por exemplo, usava parábolas assim, quando ele dialogava com algumas pessoas difíceis, ele contava uma história. E desse modo ele fugia a muitos dos seus perseguidores. Não podiam acusá-lo, ele só estava contando uma história. Dependia do entendimento.
Agora, nós quando falamos das parábolas, sempre pensamos em Jesus, não é? Imediatamente. Mas sabem que os israelitas, eles também tinham as suas parábolas no Velho Testamento. Eu não vou abordar isso porque eu espero comentar algumas parábolas mais no final. E vocês têm isso no livro. É interessante só saber que no livro de Salmos de Davi havia o seguinte: inclinarei os meus ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma na harpa, ou então abrirei a minha boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade. Eles tinham esse costume de comentar coisas espirituais, ou que estavam acontecendo socialmente, mas na forma de enigmas, de adivinhações, de parábolas para interpretar. Então nós temos aí na citação, vocês têm no livro, várias parábolas. Naturalmente diziam respeito às situações daquela época, ao governo, ao procedimento dos reis, dos povos, se estavam seguindo as leis do Senhor ou não. Então há parábolas interessantes, mas para aquela época. As de Jesus são universais, não é? As de Jesus servem para sempre. E é essas parábolas que nós queremos estudar mais. Agora é interessante que Jesus empregava essas parábolas de um modo magistral. Quer dizer, de um mestre, de um professor, não é? Ele tinha conhecimento de muitas coisas, por isso que é bom, né? O mestre, o orientador, o profeta, ele tem que nascer num povo, conhecer o povo, falar a linguagem do povo, embora levando o pensamento, a ideia para o mais alto. Não é? Como é que Jesus poderia falar aos israelitas se não tivesse convivido com eles, conhecendo seus costumes? Então Jesus usava situações e coisas comuns, conhecidas do povo, onde ele nasceu, onde vivia. Mas ele conseguia plasmar imagens de grande impacto, de beleza e também de curiosidade, de informação espiritual, não é? A conclusão de elevada moral que revelava também algo da vida espiritual. Sempre Jesus estava querendo falar da vida espiritual, embora ele falasse de coisas comuns, mas era uma parábola. Então ele estava se referindo sempre a situações e conceitos espirituais. Emmanuel diz que Jesus falava ao povo também por parábolas, porque assim ele evitava ferir fosse a quem fosse. Ele não apontava o dedo a ninguém. Ele contava uma história, uma situação. E se aquela situação coubesse bem na pessoa, a pessoa entendia, mas Jesus não apontava aos outros: você que fala de tal maneira, você que pensa assim, você que tem procedido desta forma. Jesus não fazia isso, não é? Mas contando a história, cada um entendia se a carapuça lhe servisse, não é? Bem, são histórias simbólicas as parábolas. E isso foi um grande achado, foi um grande valor, porque elas não sofreram deturpação, alterações. Vocês sabem que os relatos antigos, ao longo do tempo, copistas ou pessoas de má fé, deturparam alguns ensinamentos de Jesus, algumas passagens, alguns acontecimentos, não é? Nós sabemos disso. Mas com as parábolas não aconteceu. Porque elas são simplesmente uma história, simplesinha, não tem confusão, não há dificuldade no transmitir a parábola. E ela ficou intocada, conservando para nós o pensamento puro de Jesus, não é? Essas parábolas de Jesus, portanto, merecem ser estudadas ainda nos dias de hoje, sempre. Vamos ver a interpretação. Porque já que é como um enigma, uma adivinhação, é uma proposição, o que é que você entende disso? Então vamos ver se a gente sabe interpretar parábolas, não é? Porque se a gente não interpretar o sentido espiritual, moral da parábola, ela é uma historinha. Não tem maior valor.
não tem grande significado, não é? Nós escutamos Jesus dizer: a letra mata, o espírito vivifica. O apóstolo Paulo também falou dessa maneira. Vinícius, quem não sabe quem foi Vinícius no movimento espírita? Quem não sabe, por favor, levante a mão. Olha, quem estuda Evangelho tem que ler Vinícius. A Federação Espírita Brasileira acabou de reeditar os livros dele. Acabou. Sempre ele põe a palavra mestre, em torno do mestre, na seara do mestre, na escola do mestre. Então sempre tem a palavra mestre. Ele tem uns 4 livros, e depois publicaram um outro, o Mestre na Educação, porque recolhendo, ele escreveu muito sobre Jesus no aspecto de educador, então fizeram um livro também, póstumo, né? Depois que ele havia já desencarnado. Não percam, procurem conhecer, porque Vinícius, quando ele estuda um texto evangélico, ninguém pode falar mais nada. É perfeito. E além disso, Vinícius, ele era evangélico e depois se tornou espírita. Então ele tinha um conhecimento do Evangelho, do Velho Testamento também, admirável. Mas não é isso, é a cultura dele. Embora com palavras simples, mas quando ele examina um texto, é profundo. Eu sei por quê. Além de eu conhecer já desde que eu comecei no Espiritismo, nós estamos fazendo uma espécie de evangelho no lar, em 2 noites na minha casa, cada semana um. E estamos lendo os livros de Vinícius, como preparação do ambiente. E é admirável, não é? A gente presta atenção porque é digno de ser lido, são páginas memoráveis. Então Vinícius, ele compara a parábola com um fruto, que é preciso tirar a casca, para a gente então aproveitar o sumo ou a polpa daquela fruta deliciosa, nutritiva, não é? Mas parece que muita gente ainda não aprendeu e come parábola com casca e tudo. Mas no tempo de Jesus isso também acontecia. Os discípulos certa vez perguntaram ao mestre: Mestre, por que lhes falas por parábolas? Por que ele falava por parábolas ao povo, não é? Jesus respondeu: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Dá uma ideia de preferência, não dá? Para uns eu ensino, para outros não. Vamos lá. Porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Que charada! Vamos decifrar essa, não é? Jesus sabia que a maioria das pessoas o procuravam, mas apenas para ver fenômenos, receber curas. Não estavam interessadas em mensagens da vida espiritual. Não era isso que as atraía, não é? Então, Jesus, falando em parábolas, ele não banalizava o ensino. Era preciso falar a todos, mas não pode ser banalizado. Quando nós oferecemos demais as coisas, as pessoas desdenham, não valorizam. Vamos comparar, por exemplo, com um menino que ganhou um presentinho. Ele começa a brincar com aquele brinquedinho, daí a pouco está quebrado. Agora, faz ele armar um aviãozinho. Das peças, ele tem que armar, trabalhar, colar, pintar. Quando ele tiver o aviãozinho, ele diz assim: não toca, é meu aviãozinho. Ele dá valor àquilo que ele trabalhou e construiu. E com o conhecimento espiritual é a mesma coisa. Quando a pessoa põe alguma coisa de si, aí ela dá valor. Mas se é muito prodigalizado facilmente, entra por um ouvido e sai pelo outro. Mesmo o amor, quando é muito oferecido, hein? Não é? Jesus não banalizava o ensino.
Ele falava para todo mundo, ouça quem quiser ouvir. Veja quem tem olhos de ver, ouça quem tem ouvidos de ouvir. Ele falava para todos, mas a pessoa precisava ouvir com atenção, pensar a respeito, captar o sentido da mensagem e fixar na memória. Então alguns tinham condição para isso. Quem tem, aquele que tem, se dará. O que é que dava? A oportunidade de conhecer. E a pessoa recebia, assimilava, ficava mais rica. E aquele que não tinha interesse, não fazia esforço, o que acontecia com ele? Alguém tirava dele? Não, ele mesmo perdia a oportunidade, não é? Então até aquilo que parecia que ele tinha, que era a oportunidade, ele perdia. Foi isso que Jesus falou. Mas Jesus achava que os apóstolos, que eles tinham condição, não é? Jesus não falou lá? A vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Jesus achava que eles tinham condição de interesse e de poder assimilar. Mas também eles às vezes não entendiam, não. Quando Jesus contou uma parábola, a parábola do semeador, eles não entenderam. Eles perguntaram para Jesus o que quer dizer. Jesus disse, vocês não entendem? Como é que vocês vão entender todas as outras? Porque era das mais simples. Mas eles estavam dispostos a aprender. Os apóstolos haviam renunciado a muita coisa para seguir a Jesus, não é? E eram eles que iriam dar continuidade à pregação do Evangelho, não era? Então eles mereciam, eles precisavam entender. Então para eles, Jesus explicava particularmente as parábolas que eles não tinham entendido, não é? A interpretação das parábolas vai exigir de nós um estudo cuidadoso. Como é que a gente vai poder entender uma parábola? Depende da circunstância em que ela foi proferida. Para quem Jesus falou aquilo? A gente conhecendo alguns costumes, conhecendo o povo, como era, aqueles grupos, aquelas castas, não é? Então a gente, bom, foi por isso. Então devemos conhecer, devemos saber qual a intenção de Jesus lidando com aquela pessoa ou com aquela seita. Por que Jesus estava falando com eles? Isso já ajuda a gente a perceber nas entrelinhas o sentido, né? E também precisamos conhecer um pouco os usos e costumes do povo hebreu, porque senão a gente não compreende algumas figuras empregadas por Jesus em suas parábolas, não é? Ele diz assim para a gente não colocar o candeeiro debaixo do alqueire. Para nós, alqueire é medida de terreno. Que alqueire é esse? É latão. Mas a gente não usa, a gente fala latão. Que história de alqueire? Se a gente não conhecer um pouquinho, a gente não entende a parábola, mas é porque ela está em linguagem antiga, da época do povo de Jesus. Então, por isso que a gente precisa conhecer um pouco também, né? E nós somos espíritas. E nós achamos que o espiritismo é o consolador prometido, é a revivescência do cristianismo. Então, nós acreditamos que o espiritismo não só relembra as parábolas evangélicas, e o Espiritismo traz ensinamentos espirituais maiores e nos ajuda a entender o significado daquelas parábolas, retirar o simbolismo, conhecer a verdadeira mensagem cristã que está lá, para seguir essa mensagem, pautar a nossa vida por ela, não é? Vamos ter uma ideia das parábolas que Jesus contou. São muitas, mas vamos, neste livro aqui, Parábolas que Jesus contou e valem para sempre, essa edição encadernada, quando acabar eles não vão fazer mais. Aí eles têm só a brochura, não é? Esse Jesus aqui ainda está aceitável na brochura,
Parece até um demoninho, a figura que eles fizeram de Jesus. Não está bonito, não está bonito, não. Meio caricatura, meio caricatura. Então, essa edição bonita, não é papel especial, quando acabar, não fazem mais. Encarece muito, não é? Bem, mas aqui nós falamos de algumas, não são todas não, mas é um bom número delas, as mais importantes. As primeiras 8 parábolas foram proferidas por Jesus num mesmo dia, à beira do mar da Galileia. O povo chegou, constrangeu, foi muita gente, ele subiu num barquinho e do barquinho ele começou a falar ao povo e contou essas 8 parábolas. Vamos dizer que são iniciantes, são as primeiras noções que ele está falando, não é sobre o reino de Deus, reino dos céus. A gente já sabe que ele está se referindo ao que é espiritual, né? A vida espiritual. Então vamos ver quais foram essas parábolas, essas 8 primeiras. A parábola do semeador, justamente. Quem aqui já fez o iniciação? Todo mundo fez. Então vocês conheceram lá a parábola do semeador. No final, né? No final do curso, a gente contou a parábola do semeador. E qual era o entendimento daquele homem que saiu a semear, semente que caiu na beira do caminho, semente que caiu entre as pedras, que caiu entre espinhos, e a outra que caiu em solo fértil, né? Nós vemos que Jesus é o semeador da mensagem divina. Ele é o semeador. O que é que ele semeia? As verdades, os conhecimentos espirituais. E aquele beira de caminho, aquela terra que tem espinhos, são as mentes das pessoas, o campo mental das pessoas. Varia, não é igual em todas. Ele está semeando para todos. Mas quem será que vai assimilar direito e poder produzir? Para cada conhecimento, para cada ensinamento, produzir atos. Um conhecimento que a gente aprenda de bom espiritual, a gente pratica 30 atos, 20 atos, 50 atos, depende da pessoa, não é? Então é isso que Jesus estava falando, cada criatura é um tipo de solo que renderá ou não frutos conforme sua disposição para receber a semente. Em seguida ele já conta outra parábola. Ele fala a parábola do trigo e do joio. Um homem semeou trigo no seu campo. E a sementinha começou a brotar. Mas os servos observaram. E essa plantinha é parecida, mas não é a mesma coisa que trigo. Isso é joio, né? E perguntaram para o senhor da seara: como é que tem joio no meio do trigo que o senhor mandou plantar? E a resposta foi: quando eles estavam dormindo os servos, veio o adversário e lançou o joio. Aí o pessoal disse assim: o senhor quer que a gente arranque? Ele disse: não arranca não, deixa crescer, porque quando crescer o fruto vai ser diferente. Se a gente quiser arrancar logo, de repente confunde, arranca o trigo pensando que é joio. Mas se crescer, está na época do fruto, está bem diferenciado. Aí você recolhe o joio e queima, e o trigo vocês colocam no celeiro. Linda parábola, né? Do que Jesus estava falando? Das ideias que são lançadas no campo das mentes. Podem ser ideias boas, podem ser ideias más. Mas a gente não pode, às vezes, arrancar logo uma ideia que estão lançando. Não se sabe direito, será que isso é bom ou não é? Quando produzir frutos, aí a gente fica sabendo. De acordo com uma ideia, você acolheu, está produzindo atos, aí você sabe se o ato é bom ou não é. E a gente deve então arrancar essas sementes más e eliminá-las, não é? E guardar as ideias boas.
Muito bom. Se nós não formos vigilantes, olha lá os servos dormindo. A gente tem que ser vigilante. Que ideia é essa que eu estou lançando na minha mente? Que ideia é essa que está na sociedade? É boa? Não é? Vou acolher? Não é? E às vezes a gente tem que aguardar um pouquinho, deixa eu observar, para ver que frutos produz. Então, às vezes é necessário tempo para que a gente conheça e entenda pelos resultados se uma ideia é boa ou não é. Ele contou também mais parábolas. Elas são semelhantes do grão de mostarda, do fermento e da semente. Um grão de mostarda pequititinho, é a menor das sementes. Mas semeado, ele cresce, faz um arbusto, dá até para passarinho fazer ninho nele. Jesus contou a parábola do grão de mostarda. Contou a parábola do fermento. O fermento, você põe assim na massa, ele é igual à massa, não parece igual? Não é? É uma farinhinha mesmo branca também. Entretanto, é ele que tem o poder de desenvolver, de fermentar. E a semente que produz. Então vejamos lá. Uma ideia parece insignificante, como um grão de mostarda. Parece até que nem existe como fermento na massa. Mas tem grande poder germinativo a semente, a ideia. Como a semente, né? E um impulso transformador, como o do fermento. Transforma. Ou de desenvolver, como a semente. Produz extraordinários resultados. Olha a ideia. Então Jesus está falando parábolas diferentes, mas sempre em torno da ideia e da semeadura. Ele está cercando o assunto para pôr ao alcance de todos, não é? Aí ele conta a parábola do tesouro escondido e da pérola. O tesouro escondido, Jesus diz assim que um homem encontrou um tesouro lá num terreno. Ele foi correndo comprar o terreno para ser dono do tesouro. A pérola, ele disse que um negociante que procurava pérolas raras encontrou uma maravilhosa. Ele se desfez de todas as outras para ser dono da pérola. Do que Jesus está falando? Ele está falando da nossa vida espiritual, do nosso eu espiritual. É uma riqueza sem fim. Mas está escondido. Muita gente nem sabe que tem. Muita gente não se descobriu. Pensa que é um corpo. Não descobriu a sua alma, a sua essência espiritual. Quem descobre de uma maneira ou de outra, um achou por acaso, mas o outro até já estava procurando, queria saber, não é? Então veja, quando encontra, o que a pessoa faz? De bom grado ela se desfaz dos valores do mundo para adquirir espiritualidade. Ela sabe que a vida espiritual é muito mais valiosa, não é? Aí Jesus conta a parábola da rede. Essa é curiosa. Ele vai encerrar com essa parábola da rede. Nós vimos até aqui, são 8, essa aqui vai ser a 8ª. Tá? Ele conta uma história de que uns pescadores lançam a rede, era a rede de arrastão, né? Então eles saem no barco assim, com aquela rede, lançam a rede e voltam para a praia. E depois eles vão puxando a rede, e a rede de arrastão vai trazendo todo tipo de peixe. Peixe pequenino, peixe grande, peixe bom, peixe ruim, bem, tudo de arrastão. Mas quando chega na praia, esses pescadores começam a selecionar quais peixes eles querem guardar, os peixes bons, não é? Então eles guardam naquele vaso com água, né, especialmente. E os outros, eles, o que fazem com eles? Devolvem para o mar, né? Não vão deixar jogado ali na praia. Então Jesus diz que assim vai ser na consumação dos tempos. Do que ele está falando, hein? Uma pescaria, uma rede.
Ai, gente, nós somos como peixes neste mundo, mergulhados neste mundo. A gente pensa que a gente está na terra, a gente está na água, porque terra é planeta água. O nosso corpo é líquido, na maior parte. Então nós somos como peixes vivendo aqui, né? Nós, seres espirituais, mergulhados no mar da vida. E lá vem a rede. Que rede é essa? A morte, a desencarnação. E arrasta tudo quanto é peixe, pequenininho, grande, velho, moço, não tem importância. Certo? Ela não escolhe. Lá vem. E chega na praia. Ah, os bons. E quando é que peixe é bom? Quando é que a gente é bom? Ó, o peixe é assim. Ele não pode ter anomalia. Ele não pode ser muito espinhudo. Ele tem que ter um paladar agradável, não é? São as pessoas, então, paladar agradável, as pessoas bondosas, afáveis. Gente espinhuda é aquela que espeta a gente, não é? Alguns são venenosos, né? Envenena a vida da gente. Outro está muito pequenininho, gente, não dá, né? Então, eles recolhem os que estão em condições de servir. E fica com eles. Quer dizer que a gente vai para o plano espiritual, se tiver serventia, a gente tem aplicação na vida espiritual. E se não tiver? Se não tiver, eles não vão deixar a gente jogada, porque aquela praia significa assim um limite, quando a gente está entre a terra e o plano espiritual, não é? Na faixa de seleção, quando os espíritos acolhem os desencarnados, não é? É muito bonita essa mensagem da rede, não é? Mas acontece, veja que coisa linda. Eles não largam os peixes na praia para apodrecer, morrer. Não, eles jogam os que não servem de volta no mar. Reencarnação. Volta para lá. Certo? É linda. E Jesus diz que assim vai ser na consumação dos séculos. Vai haver uma época de avaliação de uma população de um planeta como a Terra. Vai haver uma avaliação daqueles que já estão em condições de continuar na Terra, um planeta de regeneração, um mundo diferente, não é? Ou se tem que voltar para planos inferiores. É muito linda essa parábola da rede. E Jesus estava alertando aquele pessoal, não é? Deu uma bela lição, uma bela preparada deles, para quem entendeu. Porque o resto, os outros que saíram contando, e ele contou a história de um tesouro, ele falou não sei o quê, né? Mas será que entenderam que era uma mensagem espiritual? Olha, além dessas 8 parábolas iniciais, Jesus contou muitas outras. Por exemplo, o bom pastor. Eu sou o bom pastor. As ovelhas ouvirão a minha voz. Quem é do meu aprisco, não é? Saberá me atender. Ora, que bom pastor é esse? Jesus é o nosso guia espiritual verdadeiro. As pessoas que querem o bem entenderão a sua mensagem e acorrerão. As que não quiserem são de outro aprisco, são de outro líder, não é? O bom pastor é tão linda, né? A parábola toda, não dá para a gente contar inteirinha, gente, mas é linda. Como estão aí citados o livro, capítulo, versículo, vocês vão ler, leiam. Agora, olha o marketing. Mas pode fazer. Se vocês lerem aqui já está mastigada, já está mastigadinha, né? Tem a citação e a interpretação. Olha, a porta estreita, entrai pela porta estreita. Porque largo é o caminho que conduz para a perdição, e estreito é o caminho que conduz para a vida, e poucos entram por ele. Do que Jesus está falando? O dever. O que é certo. Não é? É estreitinho. Não tem para lá nem para cá, é aqui. Não é? Então Jesus tem várias parábolas. Nós temos que escolher o bem, o cumprimento do dever. Essa é a porta estreita pela qual a gente tem que entrar. Né? Ele diz também a ovelha perdida. Eu uso isso quando às vezes a gente fala com algum espírito que está meio
desencantado, a gente tenta ajudá-lo, orientá-lo, ele diz, não, eu já estou perdido, não tem mais solução, Deus já não me perdoa. E a gente então fala para ele da ovelha perdida, não é? Jesus conta, vocês conhecem a história da ovelha perdida? Não. Ai, é tão linda. Jesus diz que o pastor, ele tem 99 ovelhas no rebanho salvas, direitinho, mas uma está perdida. Ele vai atrás. Ele vai procurar. E quando ele encontra, ela está machucada, está ferida, está no meio de espinhos, ele é atrás, ele a carrega nos ombros. Ele é atrás, ele cuida dela, não é? Nós vemos então, a ovelha perdida é aquela criatura que se desviou na vida, perdeu o caminho, perdeu o rumo, se enganou, não é? E é interessante porque tem gente que estuda, amplia a parábola, né, como é a ovelha? Porque para nós, a gente não é criador de ovelha, a gente não tem ideia, mas o povo para o qual Jesus falava, eles pastoreavam ovelhas, eles sabiam como era. Ovelha é bichinho bobo, é um bichinho bobo, não é? Porque ela sai querendo comer alguma coisa, procurando para cá, para lá, andando, e ela perde o rumo, ela não sabe voltar. Ela não sabe voltar, ela se põe em situações difíceis. A ovelha é fácil de tresmalhar, se não tiver o pastor sempre ali cuidando, não é? Ela se perde, ela se distrai, atrai por qualquer coisa. Tá? Então somos nós, né? Perdemos o rumo com facilidade. Mas o pastor, ele tem 99 que estão salvos. Então tem aquela frase, né? Há mais misericórdia, há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de misericórdia. Eu falo isso para esses espíritos. Eles ficam comovidos, eles ficam esperançados, não é? O plano espiritual tem uma porção de gente seguindo bem. Ótimo, claro, muito bem, vamos ajudar, colaborar. Mas tem um que está extraviado, no meio de sofrimento, de dores, é um valor que está perdido, vai lá e consegue trazer ao rebanho. É uma alegria enorme. E Jesus então conta 3 parábolas nesse sentido. Ele conta da dracma perdida. Ovelha é um ser, mas antes ele tinha contado da dracma, é uma moeda. Uma mulher tinha 10 moedas, 10 dracmas. Ela perdeu uma. Ela varria a casa, ela escarafunchava as frestas, ela ficou procurando. Mas não tinha 9? Mas está faltando uma. É um valor. E ela não quer perder aquele valor, ela perde para as vizinhas, vem me ajudar a procurar a minha dracma. Certo? Para falar, olha, uma coisa material, e a pessoa dá valor e se esforça. Depois Jesus contou da ovelha. Agora já é um ser. Não é? Mas depois ele conta do filho pródigo. Aí já é um ser humano. Um ser humano, né? O filho disse, pai, me dá a parte da minha herança, eu vou para o mundo, dá aqui a minha parte. E o pai deu. Pai bondoso. Lá foi o filho, gastou tudo em bobagens. Uma vida dissipada. Começou a passar fome. Quando ele passou fome, ficou numa situação horrorosa. Aí ele lembrou, na casa do meu pai, até um simples trabalhador não tem falta de nada. E ele disse, eu vou voltar para o meu pai, eu vou chegar lá pedir perdão para ele, que eu não sou digno, mas que ele me aceite como um simples trabalhador. E ele vinha no caminho e o pai estava vendo o filho, se o filho vinha, o pai não estava esquecido do filho. Quando ele vê o filho lá, ele corre ao encontro, ele abraça, ele beija o filho. Não é? E diz ainda para o pessoal, mata aí o cevado, vamos festejar, porque meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Jesus conta essa parábola. Eu acho que as pessoas pecadoras, sofredoras, desviadas, quando escutaram essa parábola, né? Aqueles marginalizados, considerados impuros, e Jesus falando, né? Do filho pródigo, somos nós.
quando nos desviamos, nós saímos da casa do Pai e penetramos, né, na nossa vontade, erramos, desperdiçamos valores, oportunidades. E quando a gente está no buraco, né, aí a gente lembra, Deus é bom. Aí a gente volta e nunca é mal recebido. Essa parábola é um desmentido do pessoal que diz que Deus condena para sempre. Jesus não ensinou isso, não é? Bem, então são lindas, né? Agora, quer ver quanto ao perdão? Nossa, Jesus contou várias parábolas sobre perdão. Ele falou do credor incompassivo, lembram? Um homem foi perdoado de uma grande quantia que devia para o seu devedor, para o seu credor. E ele saiu dali, encontrou uma pessoa que devia para ele um dinheirinho. Paga o que você me deve. E chegou a notícia ao dono. O dono mandou chamar, escuta, eu te perdoei tanto, como é que você não perdoa para o outro? Então também não te perdoo, vai lá. Agora você não sai da prisão até pagar o último ceitil. Ah? Com essa história, Jesus queria dizer, veja o que você está fazendo, você quer o perdão de Deus, mas você está perdoando? Era isso que Jesus estava falando, para cada um. Você implora o perdão de Deus. Que Deus seja bom com você, mas você é bom com os outros. Né? Jesus também falou que os pecados, quando a gente ama, amar é fazer o bem, né? A gente compensa os pecados. Ele contou aquela história dos 2 devedores. Para um homem que não estava compreendendo por que Jesus tinha compaixão de uma mulher pecadora, né? Então Jesus diz assim, olha, quero te contar uma história. Um homem tinha 2 devedores. Um devia um pouco, outro devia bastante. Né? E ele perdoou a ambos. Qual dos 2 você acha que deve amar mais esse homem que soube perdoar? Ele disse, aquele que mais devia, né? Era maior devedor. Ele disse, pois é, essa mulher está fazendo uma porção de benefícios para mim, está dando demonstração de amor e tudo, não é? É porque foi perdoado, muito foi perdoado para ela. Por isso que ela está agindo assim. Mas você não me deu beijo quando eu cheguei, era costume beijar o hóspede. Você não me deu água para lavar os pés. Ela lavou os meus pés com as suas lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Ah? Você não fez, quer dizer que você não está perdoado. Diante da lei, você não está fazendo por merecer. Não é? Interessante, Jesus aproveitava os momentos. Ele nos ensinou a fundamentar a nossa vida no que é duradouro. Quando ele conta a parábola da casa sobre a rocha. Que um homem construiu uma casa sobre a areia. Não tinha base, veio um ventania, pronto. Veio a tempestade, né? Caiu a casa. Mas o outro construiu sobre a rocha. Agora, claro que a rocha, no caso, ele não está falando de construção de casa neste mundo. Ele está falando de construir a nossa vida, fundamentar a nossa vida no que é certo, no que é duradouro, e não em coisas vãs. Então são todas assim as parábolas de Jesus, não é? Ele diz assim, que um cego guiando outro cego caem ambos no abismo. A gente já cita isso, não cita? É lá do Evangelho, né? Ele conta a parábola do bom samaritano, essa todo mundo conhece. Né? Do bom samaritano, é para atender quem necessita. O nosso próximo é aquele que precisa da nossa ajuda, né? Ele também fala para ser humilde. Tudo isso está nas parábolas de Jesus. Ele não dizia, vocês têm que ser humildes. Ele contou uma história. Vocês conhecem a história dos primeiros lugares? Ele contou a história de um banquete. E ele disse assim, olha, quando você for convidado para um banquete, você não senta logo nos primeiros lugares mais importantes. Porque de repente o dono da casa vem para você e diz assim, desocupa, porque eu tenho gente mais importante para pôr aí. Que vexame. Agora, quando você for convidado, você vai sentar no último lugar.
Porque é possível que o dono da casa diga assim, ô meu filho, meu irmão, meu amigo, vem para cá. E vai pôr você numa situação melhor. E nós às vezes não sabemos nos colocar, né? A gente quer o lugar mais importante. De vez em quando, então, a gente sofre isso. Jesus ensinou dessa maneira. Falou sobre a oração, nossa, contou a parábola do amigo importuno, do juiz iníquo e da viúva insistente, do fariseu e do publicano. Nós temos isso no Iniciação, sobre a oração. Então não vamos comentar muito. O apego às riquezas e o mau uso delas. Contou a história do rico e do Lázaro. Estão lembrados? Ela lembrou. Quem mais sabe? Quem não sabe? Também são poucos. Vamos resumir. Jesus disse que um rico se vestia com um puro linho, púrpura, e comia muito bem, lautamente, de banquetes. E tinha um homem, um chamado Lázaro, e que era coberto de chagas, aí que o pessoal diz assim, lazarento, Lázaro, porque ficou o nome da figura criada por Jesus, ficou como de um homem que tem chagas, certo? Mas em verdade, a lepra, a hanseníase, não é? Então agora eles não usam mais Lázaro para esse enfermo. Porque Lázaro não era a doença, Lázaro era o nome do homem. Aquele homem se chamava Lázaro. E Lázaro era doente, cheio de chagas, pobre, na porta do rico. Ele queria comer as migalhas da mesa, mas não davam para ele. Os cães é que lambiam as chagas dele e tudo. Morreram os dois. Morreram os dois e, como eles falavam, ia para o seio de Abrão. Quer dizer, ia para o mundo espiritual. E lá no mundo espiritual, o rico se viu em tormentos. O rico ficou num lugar de tormentos. E ele viu Lázaro num lugar bom. E ele então pediu, pai Abrão, permite que Lázaro molhe o seu dedo na água e traga para refrescar a minha língua, porque eu sofro horrores. Mas foi respondido para ele, não pode, tem um abismo entre vocês. Então ele disse, então permite que eu vá lá na terra avisar meus irmãos, para que eles não venham para esse lugar horrível em que eu estou. Não, eles têm Moisés e os profetas que os escutem. O que é que Jesus estava falando? Jesus estava mostrando que na continuidade da vida existem situações diferentes, conforme, não é porque o outro era pobre e era doente, é porque ele era resignado, manso, bondoso, apesar de tudo. Enquanto que o outro foi egoísta e agora enfrentavam situações difíceis. Mas há um abismo de fluidos, de ambientes, que também não permite, a gente sabe que muita gente está lá em zonas trevosas, os espíritos se compadecem, mas está dentro da lei, o esgotamento ainda das consequências, né? E também não adianta querer vir contar para as pessoas, porque se as pessoas têm já religião, os profetas eram os médiuns da época, eram os profetas que falavam das coisas espirituais. E tinha Moisés que era a lei, quer dizer, conheciam a lei, tinham instrutores espirituais e não atendiam, imagine, não atende também se um morto aparecer. O rico louco, o avarento tolo, o homem, né? Tinha bastante, o campo dele rendeu bastante, ele estava abarrotado o seu celeiro, e ele disse para si mesmo, alma, goza, come, bebe, porque tens muitos bens para muito tempo. E diz que Deus respondeu para ele, louco, esta noite mesmo tomarão a tua alma, e o que tens ajuntado para quem será? Jesus falou isso, para falar contra a avareza, contra o apego às coisas, né? Ele falou sobre os servos de Deus. Isso vale a pena. Ele está falando para nós, os cristãos, porque nós queremos, né, servir a Deus. Vamos lá. Ele falou do valor que tem a pessoa que quer ser um cristão, que quer ser um servo de Deus. Ele falou a parábola da candeia, que é para iluminar.
Deus nos criou, nos deu inteligência e nos colocou num vaso de barro. Assim como a gente acende um pavio e coloca lá numa lamparina, é para iluminar, não é? Então Deus nos fez inteligentes, apesar do corpo de barro, mas é para a gente, na casa, a gente iluminar a casa, que é a terra. Com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, né? Será que a gente está cumprindo isso? Mas é para isso que Deus nos deu inteligência, capacidade de ação, não é? Ele nos falou que somos o sal da terra, a luz do mundo. E ele falou que a gente é chamado para a seara espiritual. Tem muita gente que pergunta, qual é a minha missão, hein? Tem muita gente que diz assim, eu não sei qual é a minha missão nesse mundo. Você sabe se eu tenho uma missão? Então Jesus disse que a gente recebe chamado para a seara espiritual. Ele contou a parábola das bodas. Ele falou que um grande senhor, o filho dele ia casar. A gente já sabe que esse filho é Jesus, que vai casar com a humanidade. O pensamento divino que vem para a humanidade. É um grande casamento, uma grande união. Então vai haver umas bodas. E mandou convidar as pessoas mais gabaritadas, as pessoas de melhor situação. Mas um dizia assim, sabe, é que eu comprei uma junta de bois, eu tenho que cuidar agora, adestrar aqueles animais. Outro dizia, acabei de casar, agora tenho que cuidar da minha mulher. O outro dizia, cada um tinha uma desculpa. Então não ia ter bodas? Aí então o Senhor disse assim, olha, vai pelos caminhos, traz qualquer um. Traz quem estiver pelos caminhos. Então vieram, né? Alguns que não tinham tanta capacidade, tanta situação, mas tiveram a oportunidade. Quando chegaram lá, e o Senhor vem olhar os seus convidados. Ele olha para um e diz assim, como é que você vem aqui sem ter a túnica nupcial? Porque quem ia para uma festa importante como aquela, teve a oportunidade, põe uma roupa adequada. Mas ele estava sem roupa adequada. Não deu valor. E nosso perispírito é uma túnica que precisa estar brilhante, precisa estar limpa, não é? Nós temos que estar preparados para viver no plano espiritual. Como o homem não tinha túnica, ele foi lançado fora. Jesus conta umas histórias interessantes, não é? Mas veja bem, todos foram convidados. Foi uma oportunidade, mas nem todo mundo, apesar disso, reconheceu. Ele conta a parábola dos 2 filhos. Mas ele também aconselha a gente a ser prudente. Ele diz que um homem, para a gente não fazer como esse homem, que ele começou a construir, mas ele não calculou direito os gastos. Então, quando chegou a um certo ponto, ele não pôde terminar a construção. E, naturalmente, os outros diziam, olha lá aquele homem. Começou a construir, mas não pôde acabar. Quer dizer, não foi previdente, não é? Não pensou direito. Jesus, então, nos diz para não ser assim, né? Ele diz que um rei saiu para guerrear, mas ele não verificou se os soldados que ele tinha, o exército dele, dava para combater o outro. Então também não foi previdente. Jesus fala isso, não é? Para ser prudente e não afoito. Ele diz também que a gente não pode estar preso a velhos conceitos e costumes. É muito linda, essa é pequenininha e fácil. Ele diz assim, ele está falando quem é o servo bom, quem é que compreende, que entende, não é? E disseram para Jesus, mas por que os teus discípulos não agem como os outros, de outros rabis? Por que eles não fazem isso, não fazem aquilo outro? Jesus disse, são coisas, veja bem como ele usou, é colocar remendo novo em vestido velho. E ele explica que você põe um remendo novo num vestido velho, o tecido velho não aguenta, já vai romper de novo. Então tinha que ser atitudes novas, não podia ficar remendando
os procedimentos, as atitudes, os conhecimentos. Tinha que ser uma coisa nova. Ele diz, você não põe vinho novo em odres velhos, porque o odre velho, ele rompe. E como é que você conserva o vinho, né? Tem que ser vinho novo em odre novo. É tudo novo, tudo diferente, né? Falou da vida. Ah, essa é linda. Ah, é tão coisa. Quem conhece, né? A gente fica encantado. Porque você pensa que é fácil montar uma parábola? Como é que é o nome daquele companheiro nosso que escreveu o livro Primado do Espírito? Como é que é o nome dele? Daqui a pouco eu lembro o nome dele. Foi uma grande pessoa. Ele conseguiu fazer algumas parábolas. Caio Pachoca? Não. Criar parábolas não é fácil. Esse homem criou uma parábola assim, diz que tinha um edifício de 7 andares, de acordo com as cores do arco-íris. Então tinha um andar que era com as vidraças amarelas, outras com as vidraças azuis, com as vidraças verdes, com a vidraça violeta. Aqueles que estavam lá na vidraça violeta diziam, o sol é violeta. Os que estavam na verde, não, o sol é verde. Cada um tinha uma ideia do sol. Só se eles saíssem do edifício, viessem aqui fora, que eles viriam como é que o sol realmente é. Então é a ideia da verdade, a noção de verdade. Cada um tem a sua forma de ver, não é? Então Jesus, olha, conta essa para nós percebermos que a gente tem que ficar ligado a Ele. Ele diz assim, eu sou a videira verdadeira. E para eles a videira que dava o vinho, sempre eles usam o vinho, a videira como símbolo de vitalidade espiritual, não é? Tem essência espiritual. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o viticultor, Deus é que cria a gente que é. E eles, vós sois os ramos, ele fala para os discípulos, mas é para nós também. Nós somos ramificações do pensamento do Cristo. Mas se a gente não ficar ligado a Ele, a gente não vai ter vitalidade, a gente vai secar. A gente vai secar. Seca no sentimento, na bondade, na esperança. Em tudo a gente seca. Se a gente ficar ligado a Jesus, ao seu pensamento, ao seu modo de ser, àquilo que Ele trouxe, aí nós teremos sempre vida. Estaremos sempre vitalizados. Então Ele conclama, Ele convida, não é? Para nós não nos desprendermos dEle, ficarmos ligados a Ele. Ele fala também dos trabalhadores, que nós devemos trabalhar na seara espiritual. É um dever nosso, uma necessidade nossa. Aí ele conta a parábola dos talentos. Não é? Como é que é a parábola dos talentos? Um homem que possuía as propriedades, tinha seus empregados, ele ia fazer uma viagem. Então ele deu, para um servo, ele deu 5 talentos. Para outro ele deu 2, para outro ele deu 1. E foi viajar. Quando ele voltou, esse viajar significa que Deus confia para nós talentos, possibilidades, mas não fica perto cobrando. Ele deixa, ele dá livre-arbítrio. Dá um tempo, mas depois ele volta para ver o resultado. É a lei de causa e efeito, né? Então perguntou, o que tinha 5 talentos, diz assim, Senhor, eu apliquei os teus talentos e consegui mais 5. Estão aqui os 10 talentos. Ele disse, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Veio o que tinha 2. Também rendeu mais 2. Servo bom e fiel. Aí veio aquele que tinha 1. Senhor, eu sei que és um homem muito bravo, né? E eu fiquei com medo, eu enterrei o teu talento na terra. Está aqui o teu talento. Ele disse, servo mau, se sabias que eu sou exigente assim, devias pelo menos ter colocado esse talento na mão daqueles que sabem fazer render. Assim, quando eu voltasse, eu encontraria o rendimento.
Então significa que nós às vezes enterramos os talentos que Deus nos deu. Ai, Deus é bravo. E a gente fica quietinho. Mas não faz nada, não emprega nada. Não foi para isso. Foi para fazer render, foi para prestar serviços, não é? Então, Jesus conta essa parábola para a gente trabalhar, render conforme a nossa possibilidade. Um recebeu 5, outro 2, outro 1, mas cada um recebeu alguma coisa. Ele fala de servir com fidelidade e conta a parábola dos lavradores maus, do administrador infiel. Essa também tem aqui, mordomo infiel. Ele fala para a gente se doar ao ideal. Quando ele diz assim que o grão de trigo, se não morrer, fica só. Mas se ele morrer, dá muito fruto. Olha que coisa linda. Se o grão de trigo aceita se desfazer na terra e produz uma nova árvore. Mas se ele não aceitar essa transformação, ele fica só ele, um grãozinho. Só. A gente tem que aceitar a transformação, o servir, o se modificar. Senão a gente morre, fica lá, paradinho. Agora, o que as pessoas ganham? Já que tem que trabalhar tudo, né? O que a pessoa ganha? Aí a gente vê que Deus paga justa e generosamente. Está lá a história dos trabalhadores da vinha, dos trabalhadores da última hora. Essa a gente tem no Iniciação, né? Mas se a gente tem uma boa paga, então a gente já está esperando, Deus, né? Me paga aí um pouquinho. Tem gente atualmente dizendo que se você der um pouquinho para Deus, Ele é tão rico que deve dar bastantão para você. Eles estão pregando isso, mas não está de acordo com o Evangelho, porque Jesus diz assim: quando fizerdes tudo que vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, fizemos somente o que devíamos fazer. Não fiz mais que a minha obrigação. E o pessoal está esperando mundos e fundos, também não é assim, né? É o pagamento justo, o que se precisa. E finalmente, ele fala sobre o fim dos tempos. E que é preciso vigiar. Ele fala de um grande julgamento, ele fala a parábola das 10 virgens. Essa também está aqui, não vou nem contar porque merece ser lida, né? Merece. Ele fala da figueira e dos sinais do verão. Ele disse para aquele povo: vocês sabem dizer quando o verão está perto, vocês observam os sinais e dizem. E como é que vocês não percebem os tempos que nós estamos vivendo? As grandes modificações. São sinais dos tempos, não é? Então ele fala da figueira. A figueira, por exemplo, quando ela se enche de folhas, ela está dizendo que ela tem frutos. Está na época, não é? Mas às vezes as pessoas alardeiam que tem frutos e não tem. Então tem o caso da figueira estéril. Essa parte da figueira tem todinha aqui. Todas as parábolas que falam sobre figueira. Do servo prudente, do servo bom e o mal. O prudente e o bom, ele está atento, fazendo o bem que ele pode. E o mal? E o mal está se valendo dos outros, explorando, dominando, usurpando. Ele não está cuidando dos seus semelhantes, né, da seara do Senhor. E finalmente tem esta que eu acho muito bonitinha, pequenininha, mas é muito interessante. Porque Jesus veio de um modo e o pessoal não estava aceitando. João tinha vindo de outro modo e o pessoal não estava aceitando. Então Jesus diz assim: a quem eu compararei esta geração, este pessoal? Eles parecem uns menininhos que ficam na praça e reclamam um para os outros meninos: eu toquei flauta e você não dançou. Eu cantei canção, você não acompanhou. Fica exigindo dos outros, reclamando dos outros, porque os outros não fazem o que ele quer. E a gente não pode pensar assim, né? A gente tem que fazer aquilo que é certo, o que é justo. E eles estavam reclamando de João, o Batista, porque era muito austero, né?
não se misturava com o povo. E estavam reclamando de Jesus porque Jesus ia junto ao povo. Nenhum dos dois servia. Queriam que fizesse de acordo com o que eles queriam. Pareciam aquelas crianças na praça, né? Eu cantei canção, você não... toquei flauta, você não dançou. Então nós temos aí parábolas. Que grande mestre Jesus era, né? Além dos sermões que vocês vão ter naturalmente, as aulas sobre sermões maravilhosos, os diálogos, as conversas, ainda essas histórias que valem para sempre. Por isso que a gente pôs parábolas que Jesus contou e valem para sempre. Porque dizem respeito, não é a coisas materiais, dizem respeito ao nosso eu espiritual. E essa lei que rege o nosso eu espiritual, ela não muda. São as leis divinas de ação e reação dos seres. A lei de progresso, então não tem modificação, elas valem para sempre.